Vamos agora dar continuidade à nossa aula de display de 7 segmentos e decodificador, fazendo um parêntese para ver como faz para construir um mapa de Carnot com 4 variáveis. Isso porque nós, como vimos na última aula, precisamos de mapas de 4 variáveis para criar o circuito simplificado para o decodificador de display de 7 segmentos, visto que ele tem 4 bits de entrada para cada segmento. E no passado, nas aulas anteriores, nós estudamos como construir mapas de Carnot utilizando 2 ou 3 variáveis, não 4. Relembrando, o mapa de 2 variáveis é esse aqui, bem simples, é um mapa onde nós temos como entrada uma variável na vertical e uma variável na horizontal. E nós temos a representação barrada seguida da normal. Na horizontal também, a representação barrada seguida da normal. E cada campo dentro do mapa corresponde à combinação de linha com coluna. Para 2 variáveis é bem simples e eu tenho um resultado sequencial aqui, onde as minhas linhas e colunas ficam 1, 2, 3, 4. Nenhum segredo. Já para um mapa de 3 variáveis, nós precisamos colocar 2 variáveis em uma direção e uma variável na outra direção. Isso causa a necessidade de utilizar o chamado código Gray, que é o código onde nós temos números binários que variam apenas um algarismo de cada vez. Ou seja, no nosso caso aqui, a nossa variável A, ela começa barrada e a variável B também começa barrada. Para a segunda linha, o B muda, portanto o A não pode mudar, o A fica igual. Para a terceira linha, o A muda, portanto o B não pode mudar. Para a quarta linha, o B muda, de novo, portanto o A não pode mudar. E, um detalhe importante, da quarta linha para a primeira, também vale o código Gray, portanto o B não pode mudar, visto que o A mudou. Isso no mapa de 3 variáveis faz com que a sequência fique fora de ordem com relação à tabela verdade, onde nós temos aqui a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Depois a quinta e a sexta vão para a última linha do mapa. E a sétima e a oitava vão em cima. Agora, nós vamos ver como constrói o mapa de Carnot para 4 variáveis. E ele é relativamente similar ao de 3 variáveis, com um porém de que dessa vez nós vamos ter que ter 2 variáveis nas 2 direções, em vez de apenas uma. Vamos começar. Construindo uma tabela verdade comum de 4 variáveis. Tabela verdade para 4 variáveis vai ter que ter 16 linhas, começando de 0000 até 1111. E no próximo slide a gente vai ver essa tabela sendo exibida aqui. Portanto, agora que nós temos a nossa tabela, nós vamos começar a construir a soma de produtos para cada uma das linhas e depois transferir para o mapa, da mesma forma como a gente fez nas tabelas de 2 e 3 variáveis na aula da semana anterior. O primeiro vai ser A barrado, B barrado, C barrado, D, visto que todos os valores são 0. E as seguintes vão seguir o mesmo padrão, onde quando eu tenho uma linha valendo 1, ela é não
barrada, ela é normal. Quando eu tenho uma linha valendo 0, ela é barrada. E aqui está o valor resultante para todas as 16 combinações. E em seguida, aqui estão as linhas enumeradas para o nosso mapa. Com um detalhe, dessa vez, para facilitar especificamente a construção do decodificador de display de 7 segmentos, como a gente sabe que a primeira linha é a linha que vai representar o algarismo 0 no display, então eu vou chamar a primeira linha de 0 e contar a partir daí até a linha 15. E na hora de transferir para o mapa, então, nós vamos começar com o campo 0 até o campo 15, para evitar confusão na hora de aplicar esse mapa no decodificador do display. Feito isso, vamos começar a efetivamente construir o mapa. Percebam que ele vai ter que ter, dessa vez, 16 campos. Como são duas variáveis em cada direção, então vão ser 4 linhas por 4 colunas. E o A barrado, B barrado começa aqui igual ao mapa de 3 variáveis. E daí daqui para baixo a gente vai ter que obedecer o código Gray. A mesma coisa vai acontecer na direção horizontal. Eu vou começar com C barrado, D barrado, e quando eu avançar para a direita aqui, eu vou ter que seguir o código Gray do mesmo jeito. Portanto, vamos começar a construir linha por linha. A barrado B. Para começar, então, nós mudamos somente o B. Na próxima, eu vou colocar as outras duas linhas, onde aqui muda o B, aqui muda o A, aqui muda o B. E eu preciso fazer a mesma coisa para horizontal. Então, eu começo em C barrado, D barrado e avanço só o D, mantendo o C igual. Depois avanço só o C, mantendo o D igual. E depois avanço só o D, mantendo o C igual. Saindo dessa forma aqui. Reparem que na última linha para a primeira, mudou só o C e o D se manteve igual. Mesma coisa vale nas nossas vertical. Aqui muda só o A e o B fica igual. Isso é essencial para a gente conseguir aplicar esse mapa na hora de colocar os valores do nosso decodificador do display nele e encontrar a expressão simplificada. Se não seguir o código Gray, o mapa não funciona, não encontra a expressão correta. Na verdade, torna-se impossível até descobrir qual que é o nome da expressão, visto que para fazer um agrupamento nós precisamos encontrar todas as variáveis que se repetem em todos os campos. Então, quando eu tenho, por exemplo, esse agrupamento aqui, ele se chama A, porque o C teve C e teve C barrado. O D teve D e teve D barrado nesse mesmo espaço. O B teve B e teve B barrado. Mas o A não mudou. O A corresponde igual para todos os campos e por isso ele se chama A. Percebam que se eu não seguisse o código Gray, da linha 2 para a linha 3 aqui, segunda para a terceira linhas, duas variáveis iriam mudar, então se tornaria impossível identificar qual que é o nome desse grupo, se é A ou B, porque todas as variáveis teriam mudado. Então, é necessário, obrigatório seguir essa sequência. E agora a gente vai aplicar a numeração e ver como fica.
Na verdade, é mais fácil a gente primeiro olhar quais são as combinações de A, B, C, D, para depois ver o que deu de numeração resultante no final. Mas já dá para ter uma ideia de que não vai ser algo completamente linear. Começando então, aqui eu tenho todos barrados, linha 0. No próximo campo, eu tenho só o D, linha 1. No próximo campo, A barrado, B barrado, C, D barrado, linha 3, não, linha 2, aliás, ela vai ficar no campo aqui do mapa. De forma que a sequência ficou 0, 1, 3, 2. A mesma coisa na linha seguinte, eu vou ter uma sequência 4, 5, 7, 6, em vez de 4, 5, 6, 7. Percebam que isso é muito similar ao que aconteceu lá no nosso mapa de 3 variáveis, só que dessa vez ele está na horizontal aqui, né? Porque no mapa de 3 variáveis também nós tínhamos essa coluna, essa que era uma linha, depois essa linha, depois essa linha e por último essa linha. Então, percebam que aqui também acontece essa transição. Agora, quando nós continuarmos a construir esse mapa, a gente vai perceber que, na verdade, A barrado, aliás, não barrado, B barrado, C barrado, D barrado, que seria o próximo campo, já que a gente fez até o 7, o 8 aqui, ele vai ficar lá embaixo, porque a terceira linha é a linha que representa os últimos valores, já que ela é AB, é tudo 1, A e B. E por enquanto a gente está nesse espaço aqui, ó, 1 e 0, A, B barrado. Vamos preenchendo então a nossa última linha do mapa com as combinações. E por fim, as últimas 4 linhas da tabela vão acabar ficando aqui na nossa terceira linha do mapa, sendo 12, 13, 14 no final e 15. Portanto, nosso último campo da tabela verdade no mapa de Carnot, na verdade, vai ficar nesse espaço e não no final do mapa. Ele não fica aqui no final, ele fica ali num espaço mais ou menos perto do meio do mapa. E isso acontece porque, lembrando, a gente é obrigado a seguir o código Gray na hora de construir o mapa de Carnot. Então, essa é a construção final de um mapa para 4 variáveis. E esse mapa é o mapa que a gente vai utilizar na hora de aplicar a simplificação do decodificador de 7 segmentos. Então, guardem bem ele, a gente vai utilizar ele no próximo vídeo. Até mais.